palavras: deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes inicialmente mostram que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever a piedade filial ir enterrar o vosso pai. Portanto, elas têm um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida e a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, é uma espécie de morte. Se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual, o corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira que temporariamente reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena e da qual sente-se feliz ao libertar. O espírito que se tem pelos o respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que tem pelos objetos que pertenceram ao morto e por ele foram trocados, e que aquele que o amam guardam suas relíquias. Era o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus, então, ensinou, dizendo: Não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar ao reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Nesse momento, aqueles que julgarem que seja necessário podem cerrar os olhos ou não, e que possam nos acompanhar na prece seguinte. Querido amigo Jesus, mestre e roteiro incondicional de nossas vidas, seja possível que nós possamos nos imantar com as vibrações por ti enviadas e aqui entregues pelos teus mensageiros, pelos nossos espíritos amigos, esses nossos mentores, que ao lado de cada um se encontra, como também dos que fazem espiritualmente a casa dos humildes. Assim sendo, Senhor Jesus, que esse nosso momento de reflexão, de prece, de oração, possa se unir a tantas outras vibrações e orações e preces que se fazem, independente do credo, mas que possamos, Senhor Jesus, relativamente juntar todas essas vibrações, sair deste planeta e chegar aos mundos mais elevados e voltar em forma de bálsamo benéfico e salutar para toda a humanidade. A todo local onde haja dor, sofrimento, intrigas, injúrias, guerra, ranger de dentes, a dor, o sofrimento. Mas que também, Senhor Jesus, possa coabitar com aquele homem que já conseguiu o seu acesso moral, a sua individualidade e com certeza um dia poderá se tornar também efetiva a uma comunidade. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, em nome da falange de Espíritos do Bem que rege o plano do universo, e em particular a todos aqui citados, que possamos dar por início a nossa reunião, o nosso estudo dessa tarde e início de noite. Em teu nome, Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, e que seja sempre em teu nome e em nome de todos citados, e que assim seja. Com a palavra, vai Passa, passar Nelson. ainda. É que tu Vai carregaste passar. aí. Eu carreguei Carregaste. e bati sem querer, né? É. Nelson, a palavra é tua. Obrigado, Suzana. Obrigado, Amaro. Boa tarde a todos que estão aí na casa. Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, um prazer estar aqui com vocês. Falo da Ilha da Madeira, um pouquinho distante, mas a gente está reunido em corações. E vamos trazer um tema de hoje aqui, que eu acho que é bem interessante, porque é daqueles temas, mais uma vez, que nos toca a todos. E um tema meio confuso, um tema que a gente não entende muito bem. Normalmente a gente coloca numa vala só a história do sofrimento. História do sofrimento, a gente vai estar falando da vida de todos nós. No passado, talvez hoje, e talvez no futuro. Uma característica daqueles que estão aqui encarnados. Só que há sofrimentos e sofrimentos. E o tema de hoje a gente vai falar sobre sofrimento voluntário.
Sofrimento voluntário é diferente de sofrimento necessário. E se tiver mais tempo, se tiver um tempinho na frente, a gente vai falar sobre o sofrimento necessário. Que sofrimento necessário tem a ver com provas, com expiações, tem a ver com crescimento. Mas nem todo sofrimento é por aí. Aliás, a espiritualidade nos chama a atenção de muito dos nossos sofrimentos serem exatamente voluntários. O que é voluntário? Voluntário é porque não precisa. Não precisa. Mas a gente está lá. A gente vive muitas vezes sistematicamente cenários que nos fazem mal a curto, médio, longo prazo, que está machucando, que está incomodando, que traz mal-estar. E muitas vezes sem consciência, ou sem perceber, ou então com aquelas máximas de que é assim mesmo. Será que tem que ser assim mesmo? Esse é um questionamento que eu quero trazer aqui. Está lá no capítulo 5, tem um trecho no Evangelho que se diz tormentos voluntários, ok? Para quem quiser estudar. E outros espíritos falam bastante sobre isso, inclusive Joana de Ângeles, que eu gosto muito, ela fala muito sobre sofrimento voluntário. Então é importante a gente identificar aqui e entender os nossos sofrimentos, em que esfera eles estão. Parar a entender mais a miúde, detalhe. Não dá para ser tão superficial assim. Porque muitas vezes a gente está num processo sistemático, num ciclo negativo, destrutivo, e está se justificando. Eu vou contar uma coisa para vocês que provavelmente vocês já escutaram aqui no nosso meio espírita, tá? Que é uma leitura talvez muito superficial, que é assim: ah, a vida quis assim. Vamos parar por aí, calma. Será que a vida quis assim? Vamos tomar cuidado para a gente não colocar tudo no mesmo pacote, porque senão a gente vai deixando de lado a grande importância do processo do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é perceber aquilo que a gente tem controle ou aquilo que nos é imposto. Tem uma grande distinção aqui. Com livre-arbítrio, a gente pode fazer escolhas, ou melhores escolhas, escolhas acertadas, para o nosso bem-estar, percebendo o nosso mal-estar, identificando cenários, muitas vezes, que a gente se coloca e que está nos fazendo mal. Talvez não fez mal quando a gente se colocou inicialmente, lá atrás, mas agora a gente para um pouquinho e se enxerga na tua vida. Talvez momentos que você esteja vivenciando, relacionamentos, ambientes, cenários que estão te fazendo mal e que você não precisa estar lá. E aqui que está a grande questão para a gente perceber o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. Para a gente não colocar tudo na história do karma. Como a gente gosta de, não, isso é meu karma. Será que é o karma mesmo? Será que é? Aqui que a espiritualidade nos chama a atenção e ressalta, e nos diz que a maior parte dos nossos sofrimentos, pessoal, a maior parte dos nossos sofrimentos não precisava. Não precisava. Então, entender isso, fazer uma autoanálise, parar e se questionar, e ter autonomia da nossa vida, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ser protagonista, deixar de ser figurante, deixar ter o controle e não deixar mais a vida nos controlar faz uma grande diferença de assumir as tais responsabilidades. Responsabilidade de quê, Nelson? Responsabilidade pela tua vida, pela tua felicidade, ou pelo teu bem-estar, ou então para doer menos, para sofrer menos, para ser menos doloroso dentro do possível. Pessoal, são temas assim que a gente vai falar, deixa eu só abrir um parênteses aqui. São temas complicados, por quê? Porque é muito pessoal. Muito pessoal. A gente vai tentar aqui trazer uma reflexão dentro do Evangelho. Para quê? Para a gente se identificar nesse processo com a nossa vida. Fazer um questionamento íntimo. E trazer conceitos, talvez, que são novidade. Ou talvez que a gente nunca parou para pensar. Não parou para olhar ainda e perceber que tipo de sofrimento é o que a gente está vivendo na nossa vida. É voluntário ou é necessário? Você já se fez essa pergunta? Em algum momento?
ou não? Porque normalmente na história de sofrimento a gente quer fugir, claro, é instinto de defesa, proteção, e perceber o quanto de nós nos colocamos nesse cenário, ou quanto isso talvez esteja nos mostrando um caminho de aprendizado e crescimento, evolução, enquanto espíritos que nós somos, é um grande desafio. E dá para se perder muito fácil e ficar só na lamúria, na dor, no vitimismo e na reclamação. É o mais fácil ir para debaixo do travesseiro, fechar as cortinas, desligar a luz e chorar as mágoas. O mais fácil é isso. Difícil é a gente identificar e perceber para quê? Para a gente fazer algum tipo de mudança para melhor na nossa vida. Exatamente fazendo essa leitura íntima, aí vem a história do autoconhecimento, de perceber onde eu estou, como eu estou, parar e se questionar. Como a gente não tem tempo, não tenho tempo, Nelson, para parar 5 minutos e perguntar como é que eu estou. Nessa caminhada de vida que eu cheguei até agora, nesse momento, quais foram as escolhas que eu fiz? Dá para acertar? Dá para corrigir? Dá para rever escolhas? Dá para refazer caminhos que talvez eu percebi que não foi bem por aí? Essa é a caminhada de todos nós. É a minha, é de você que está me escutando agora e está me vendo aí. Seja na casa, ou seja online, ou vai ver depois essa gravação. Porque imperfeitos como nós somos, caminhamos e fazemos escolhas erradas. E o erro não tem problema, porque o erro pode virar aprendizado, ou pode virar lamúria. Aí é uma escolha nossa. Aí é uma opção de cada um e perceber como é que a gente lida com a nossa imperfeição. Sem perfeccionismos, com o pé no chão, entendendo a nossa pequeneza, errando e refazendo, errando de novo e refazendo, até o momento que a gente acerta, check, ponto dado. Vida que segue, vida que anda. Então, olhar para si, parar um pouco e nos entender, olhar para as nossas escolhas, entender os ambientes, entender talvez sistemáticas de sofrimento que a gente vem vivenciando na nossa vida, desnecessárias, é uma opção, acredito eu, mais acertada. E parar de jogar tudo lá no karma. Não, a culpa é o meu karma que eu tenho que carregar. Lei de ação e reação, a gente vai buscando elementos da doutrina, que nos ajuda, é claro, mas talvez para justificar a nossa má escolha. Ou talvez uma tomada de decisão hoje para melhor, mudando esse cenário que não está bom na minha vida. Sofrimento voluntário, pessoal, é escolha, tá? Quando nós temos a consciência do caminho. Tem tudo a ver com consciência. Porque muitas vezes a gente está sofrendo e não está entendendo. O que, que a doutrina espírita faz? O que, que uma palestra como esse que eu tento aqui compartilhar é conhecimento, é jogar a luz sobre nós e perceber o que, que a gente está fazendo da nossa vida, identificando processos voluntários ou necessários. Se questionar por que, que eu vou lá? Por que, que eu estou num cenário destrutivo, muitas vezes, de uma forma automatizada, que parece que eu não sei viver diferente, ou que eu já estou acostumado, e que é assim mesmo? E aí vem a questão, será que tem que ser assim mesmo? O que, que nos leva a esse cenário que a gente já sabe que não está bom, que está incômodo, que está desconfortável, que traz mal-estar? Foca no sentimento, pessoal. É bom, é bem-estar ou mal-estar? Com qualquer pessoa que você se relaciona, com qualquer ambiente que você vivencia. É bem-estar ou mal-estar que você sente? Fecha o olho um minutinho só. Se concentra. Como é que está a vibração? É boa ou ruim? Vai tirando por aí a métrica, se percebendo nessa caminhada. E aí sim a gente vai identificando, peraí, o que está me jogando nesse processo, talvez nesse cenário que não está legal, eu estou identificando que não está legal. Um elemento que acontece muito, sabe qual é? Que nos leva até lá? Culpa. Culpa consciente ou culpa inconsciente? Culpa é um grande malha aqui que traz um kit. É o kit buraco. Eu gosto de brincar, a culpa leva ao kit buraco com 3 elementos. Em processos sistemáticos de culpa, consciente ou inconsciente, a gente entra no autojulgamento, autocondenação e autossentença. E aí a gente se coloca muitas vezes
de maneira a nos fazer mal, com aquelas frases do tipo assim, eu mereço sofrer. Espera aí, eu vou rebater essa frase, tá, pessoal? Não precisa concordar comigo não, mas sabe o que eu vou dizer para vocês? Para você? Você merece ser feliz. Ponto final. Dentro das limitações que nós temos aqui, sim, a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, tá tudo certo, mas olha só, ainda assim, a vida não é para sofrer. Isso a gente carrega e traz de muita crença e muitas interpretações, na minha opinião, equivocadas, no entendimento até no meio cristão, tá? Estou aqui para falar mal de ninguém, estou para trazer uma leitura de amor que o Cristo nos mostra. Para entender, sim, que a felicidade não é desse mundo, mas dentro das possibilidades, o sofrimento, e entender ele e perceber o que tem de ação, de reação, de escolhas e resultados, o que tem de voluntário ou o que não tem nessa história. E muitas vezes se identificando em processos que nós mesmos entramos, voluntariamente ou não, em sistemáticas negativas. Com aquela outra desculpa que o pessoal costuma dizer muito, que é assim, eu estou sofrendo para aprender, para evoluir. Calma, vamos trabalhar isso aqui com calma, porque olha só, nem todo sofrimento tem aprendizado. Vou repetir. Nem todo sofrimento tem aprendizado. A gente está aqui sim para aprender, com ou sem sofrimento, mas às vezes o sofrimento aparece e ainda assim a gente não aprende. Mais uma vez, são tópicos aqui, pessoal, que não dá para a gente. Claro que eu posso pegar um exemplo ou outro, mas é pegar todo esse conteúdo, traduzir aqui para a nossa vida individual, para a tua caminhada, você que está me escutando e me vendo, e vai adaptando e percebendo se isso faz sentido, ok? Se isso está fazendo sentido de alguma forma, se te faz pensar e te traz aqui para a tua leitura interna, para a gente fazer algum tipo de mudança para melhor. Essa questão de sofrer para evoluir, isso vem muito antepassado. Vou só abrir um parênteses aqui rápido. Até hoje no meio cristão, por exemplo, a gente tem na Ásia, principalmente na América do Sul, alguns segmentos religiosos, não estou para falar mal, tá, gente? Pelo amor de Deus, longe disso, mas que entendem o sofrimento da carne, por exemplo, a maceração da carne com chicote, com a ponta de aço, machucando, batendo nas costas e sangrando e sentindo a dor e o sofrimento como uma maneira de se elevar espiritualmente. Então, essas são concepções que a gente faz e traz, muitas vezes. Não só agora, nessa encarnação, às vezes a gente traz de outras, tá, pessoal? Muitos de nós estamos chegando aqui na doutrina espírita com certo tipo de leitura do Cristo que é completamente nova. Literalmente é boa nova. Chegar aqui e falar, opa, peraí, esse Jesus que eu estou entendendo aqui na doutrina espírita, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui na codificação, é uma novidade por completo, porque esse eu não conhecia. O Cristo que eu conhecia, ou a interpretação do mesmo, é de uma forma totalmente diferente. Pelo menos, pessoal, estou falando por mim, tá? A minha chegada na doutrina espírita é assim, e eu compartilho isso com muitas pessoas que têm exatamente essa leitura. Porque a passagem é a mesma, o fato é o mesmo, tá? A gente vai pegar a vivência do Cristo, os 3 anos que ele teve aqui conosco. Agora, dentro dos evangelhos, aí, pronto, cada tem várias interpretações, e não só, tem várias traduções que dão seguimento a várias interpretações diferentes. Muito bem. E a gente tem a doutrina espírita, que tenta mergulhar ainda mais profundamente, na minha opinião, não desmerecendo as outras leituras, mas que dá uma compreensão diferente, até no processo do sofrimento também, e não só. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, eu falei do tormentos voluntários, que nos chama a atenção de quantos tormentos desnecessários. Por quê? Por exemplo, felicidade no mundo. Vamos falar sobre felicidade no mundo. Não é no mundo, calma, vamos lá, no mundo. Felicidade no mundo material é a posse do necessário. Aí já começa um problema. Felicidade no mundo é a
posse do necessário. Será que é mesmo? Aí começa uma outra pergunta que vem daqui. Necessário. O que é necessário? O que é necessário para você? Necessário para o Nelson é uma coisa, para você é outra. Para quem está do seu lado é outra. É um questionamento que às vezes a gente não para fazer. E num mundo materialista que vai nos impondo novas necessidades, sem a gente perceber. A gente acha que não, que eu tenho que, porque eu preciso, sabe essa frase? Eu preciso daquilo. Será que a gente precisa mesmo? Ou é uma pseudo-necessidade? O que é necessário para você? Vou repetir, o que é necessário para você? Não tem problema nenhum de correr atrás dos supérfluos, de uma melhor qualidade de vida, de ter metas e objetivos e ganhos materiais. Ninguém está contra isso aqui. Não existe essa difusão, esses extremos. Pelo menos eu não entendo dessa forma dentro da doutrina espírita. Ok? O material e o espiritual. Os dois dá para caminharem juntos. Mas atenção, qual é o teu objetivo principal? Principalmente quando há conflito. Quando a gente tem que fazer escolhas. E aí acaba que a gente escolhe um em detrimento do outro. Então, evoluir espiritualmente e materialmente, eu acredito que não há problema nenhum. Mas entenda principalmente o quanto das nossas aflições são derivadas a uma pseudo-necessidade. Por quê? Como Jesus, abre aspas para Jesus. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Vou repetir, não vos inquieteis pela posse do ouro. Nelson, mas eu não quero ouro. E não me inquieto por ouro nenhum. Tá, mas tem alguma coisa material que te inquieta? Não estou falando pagar conta. O básico, talvez o necessário. Mas aí, que básico é esse? Mais uma vez, te questiona. O que é necessário para você? Nos dias atuais, é muito fácil se perder com as necessidades que o mundo vai nos impondo, muitas vezes. Eu preciso do último iPhone, eu preciso. Aliás, me veio agora a história na cabeça que é uma história triste, mas uma história real. Uma semana atrás eu vi uma reportagem, abri um parênteses aqui rápido, de um garoto chinês. Na verdade, hoje ele não é um garoto, ele tem acho que 26 ou 29 anos. E há 10 anos atrás, ele vendeu para o mercado negro um rim, porque ele queria comprar um iPhone e um iPad, ou algo do tipo. Pesquisa aí no Google que vocês vão achar essa reportagem. E hoje, passado 10 anos, ele está vivendo uma necessidade de aparelhos. Aí eu pergunto assim, esse iPhone com certeza em 10 anos já foi embora, né? Já se perdeu, já quebrou, já nem dá mais, já não atualiza mais. E aqui eu vou fazer a reflexão, o tempo está Nelson, desculpa. Nós claro. ficámos sem te ouvir. Se puderes contar a história, que o pessoal ficou todo. Oh, Claro, há claro, vamos 10 lá. anos atrás, ficámos aí. Se calhar deve ser a net. Tá bom? A conexão tá boa? Ou foi o áudio que deu problema? O problema foi nosso aqui, acho eu, da internet, mas puderes repetir? Então vamos repetir a história do. Eu não sei que ponto foi a história lá do garoto chinês, é isso? Há 10 anos atrás, foi a última coisa que a gente ouviu. Há 10 anos atrás, vamos lá. Há 10 anos, uma história triste, tá, pessoal? Pesquisa aí no Google que vocês vão ver essa história. Um jovem, eu não sei se ele tem 16 ou. Ele tinha 16 ou 19 anos. Ele resolveu vender um rim no mercado negro, na China, para comprar um iPhone ou um iPad. E hoje, passados 10 anos, ele necessita de aparelhos para viver ou sobreviver. E é uma história, filme de terror, mas é uma história verídica. Pode pesquisar no Google, aí vocês vão ver por detalhes. E talvez esse celular, hoje em dia, esse telemóvel ou esse iPad, quer que seja, muito provavelmente já está desatualizado, já quebrou, já não vale mais nada. Mas se foi um rim. E aqui que tem a inquietação e essa busca, muitas vezes, incessante, descontrolada, cega, por aspectos materiais que nos inquietam. Como disse Jesus, não vos inquieteis pela posse do ouro, pela posse do iPad, ou pela posse do telemóvel.
ou o que quer que seja no aspecto material. A posse do ouro, o ouro é simbólico. Mais uma vez, te questiona aí. Você se inquieta pela posse de algo ou não? Mais uma reflexão importante para a gente tentar aprender aqui com o Mestre Jesus. Aliás, o Amaro falou aqui na abertura, né? Até anotei, não vos inquieteis com o corpo. É uma outra reflexão que vai na mesma direção. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. A gente esquece, tá, pessoal? Mas é muito rápido a vida, muito passageira. Isso aqui que vocês estão vendo agora, ou que vocês veem no espelho, já já passou. Tudo que você tem hoje como posse, seja questões materiais, família também, amigos. Isso tudo é momentâneo. Claro que os laços permanecem, tá? Enquanto espíritos, nós mantemos o amor e a nossa conexão no plano espiritual também. Mas isso que a gente está vendo, tocando, passa rápido. E aqui que Jesus vem trazendo um foco diferente. Porque qual é o foco do homem? O foco do homem na matéria são os gozos materiais. E Jesus? O gozo da alma. Exatamente assim que está escrito. Lá no Evangelho. Pesquisa lá. Capítulo 5, item tormentos voluntários. Mais uma vez, perceba o que você está focando. O que é prioridade na tua vida. Perceba as tuas prioridades e naturalmente vai percebendo as tuas inquietações ou não, conforme o foco que a gente vai dando. É tudo de acordo com o foco. Porque, claro, a partir do momento que eu tenho prioridades, por exemplo, materiais, e que a grande massa é assim, é difícil notar o contrário. Por quê? Porque a gente não compreende ainda Jesus. A verdade é essa. A influência da matéria é muito forte. As tentações é muito forte. É muito mais fácil estar focado em questões materiais do que questões espirituais. Essa busca que a gente faz aqui é até difícil. Para quê? Para prestar atenção numa palestra, 1 hora por semana. Ah, é difícil demais. De vez em quando, então, quando o palestrante é chato, esse cara desse Nelson, eu não fui com a cara dele, não. Já tem gente que está desligada há muito tempo. Está aí só de corpo presente. Tipo, tá, tinha. Ou para ler um livro. Para ler um livro, então, meu Deus, é 5 páginas, às vezes parece um martírio. Estou na terceira página, a cabeça já voou, já deu 2 voltas no mundo, e a gente não consegue se concentrar em questões espirituais, em valores que o mestre nos traz, nesse desenvolvimento, porque a gente ainda está mais apegado ao aspecto material e não estamos aqui vivenciando num mundo de provas e expiações por acaso. Isso faz parte aqui da nossa realidade. Mas não é para se sentir mal. A ideia que eu estou falando aqui não é para se sentir mal, não. É para se situar, botar o pé no chão e perceber esse caminho que o mestre mostra. Como o Amaro trouxe aí também no preparo. Jesus diz: segue-me, vem comigo. A mão está esticada. Levanta e anda. Vamos lá? Tamo junto? Vem comigo. Segura na minha mão e caminha. Essa é uma grande questão. Jesus vem nos trazer exatamente o lado espiritual. Porque o lado moral está aí. O lado moral está nas propagandas, o lado moral está no desejo, está no consumo, está na realização e nos gozos, nos prazeres da matéria. Mais uma vez, não tem problema nenhum em relação a isso. O problema começa quando isso vira um motivo de inquietação. Até porque a maioria de nós só consegue enxergar isso como o grande prazer, a única fonte de realização na vida. Vou dar um exemplo. Quantos de nós vivemos a vida inteira na semana no trabalho, para chegar no final de semana, encher a cara? E festa, balada, sexo, drogas e o que é que seja. Só na realização da carne. Entendendo que a vida é trabalhar, que chatice, mas ter que ganhar dinheiro, que aí eu vou me entorpecer no final de semana e ter algum gozo, algum prazer. Tudo matéria. Tudo matéria. O que Jesus vem falar? Longe disso. Mas muito longe. Jesus vem entregar uma nova felicidade, uma nova leitura
Uma leitura muito mais ampla do que a questão material única e simplesmente. Então, o questionamento, mais uma vez, que a gente tem que fazer, ou deveria fazer, eu dou aqui a dica, se questiona depois, com calma, durante a semana, não é agora não, leva isso para a semana. Se questiona durante a semana. A matéria é meio ou é fim? A matéria é meio ou é fim? Com a reencarnação, pessoal, com esse entendimento além de uma vida só, não morreu, vai para o céu, vai para o inferno, ou é o nada absoluto. Reencarnação é só mais uma vida. É através desse meio, dessa vivência, através do planejamento reencarnatório, através das nossas provas, através das expiações, estamos vivenciando essa experiência para continuar a nossa caminhada evolutiva e continuar crescendo. Ponto final. Essa é a resposta do Nelson. Você não precisa concordar, tá? Mas se faz esse questionamento para você. O certo e errado também aqui é muito subjetivo, que cada um está no seu momento de compreensão e caminhada, ok? Sem querer criticar e apontar dedo para ninguém. Mas se questiona até para você perceber os teus valores. A matéria é um meio ou é o fim? Quando a matéria é o fim, o único objetivo é conquistar todas as metas e objetivos materiais, ganhar todos os status, poder, fama, dinheiro, para consumir o máximo que eu conseguir e desfrutar a melhor qualidade de vida, ou seja, dessa vida que possa ser, que é possível. Resumindo, transfere lá por MBWay a conta do Cristiano Ronaldo para a nossa conta, que vai resolver bastante questões materiais. Sem dúvida nenhuma, vai resolver muita coisa no aspecto material. Ok, ótimo, mas vamos lá. Espiritualmente, que diferença vai fazer? Se agora o Cristiano Ronaldo transfere para você, não precisa ter a fortuna dele toda não, só metade. Pronto, metade só. Vamos rachar com ele. Vamos rachar. Vai fazer diferença? Claro que vai, materialmente. Claro que vai. E espiritualmente, vai fazer diferença? Você vai evoluir mais espiritualmente? Porque você vai ter acesso a tudo que a matéria pode oferecer? Ou não? Aqui que está a questão, que a gente pode separar. Aqui está Jesus, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não necessariamente. Não tem briga, não tem distância. Uma coisa não depende da outra. O problema é os conflitos quando um está batendo com o outro, que acontece, ok? No momento que temos que realizar escolhas de acordo com os nossos valores, e os nossos valores vão mostrar as nossas prioridades. Ponto final. Simples assim. Por isso que a gente vai percebendo qual é o nosso movimento. As nossas escolhas, pessoal, olha só, mais uma vez, trabalho de autoconsciência, de olhar para si. As nossas escolhas estão diretamente atreladas aos nossos valores. Ponto final. Sejam as escolhas boas ou ruins, faça a tua análise e perceba com o que você se conecta, o que é a prioridade para você, qual é a tua busca individual. Não na teoria, no papel, quando eu vou lá no centro e quero almejar isso. O que a gente tem aqui, pessoal, é teoria. Doutrina espírita nos traz teoria, conhecimento, esclarecimento, um caminho para abrir horizontes. E quando abre o horizonte, quando a gente sai daqui do centro e volta para casa, para a vida, para as outras 23 horas desse dia, que a gente vai estar aqui uma hora junto, e durante a semana, todos os dias, a gente fazer escolhas mais acertadas. Talvez questionando as nossas escolhas atuais, revendo e naturalmente percebendo o quanto dos nossos sofrimentos não necessariamente deveriam estar lá, talvez por escolhas equivocadas, como a inquietação pela posse do ouro, ou a posse do telemóvel, ou o que é que seja. Outra questão importante aqui, para a gente continuar. O prazer no sofrer. Quantos de nós temos um prazer
no sofrimento, aquela coisa da sofrência, sabe? Não é só no aspecto relacionamento amoroso, não. Mas sabe como é que é? Vamos lá. Aquela lamúria, aquela lástima da vida, que tá tudo ruim, tá tudo difícil e nada tá bom. A vida é uma desgraça. Olha esse mundo, mais maldade que bondade. Eu olho para um lado, vejo destruição, olho para o outro, vejo guerra, olho para o outro, vejo maldade, eu olho para o outro. E tudo isso é verdade, mas calma aí. Não tem nada bom, não? Não tem nada bom? Só tem coisa ruim? Ou a gente que não está conseguindo enxergar? Aí que está o ponto, pessoal. Aqui que está o ponto, eu vou dar uns exemplos aqui bons para a gente refletir, porque nós, deixa eu só dar o conceito antes, nós ainda estamos, ou precisamos do oposto para enxergar. Vou dar um exemplo. Pergunta para qualquer imigrante português que foi para a Alemanha ou foi para um país de norte de Europa e passa lá um ano no frio, na chuva, e quando volta de férias para Portugal, pergunta para ele o valor que ele dá para o sol e para o calor que a gente tem aqui, que talvez a gente não dava antes. E só com a ausência do mesmo, só passando, por exemplo, em Alemanha, que é 5 dias de chuva para é, perdão, a cada dia de sol em Portugal é 5 dias de chuva na Alemanha. Se eu não me engano, tem um dado como esse que saiu no jornal, lembro sempre disso. Que aí sim a gente vai passar a dar valor o que antes a gente não enxergava. Talvez esse mesmo imigrante que foi para Portugal, foi para a Alemanha, por exemplo, ele antes reclamava do sol. Epa, mas tá um calor. Ei, que desgraça. Aí quando ele vai para fora, muda o ponto de vista. Ele passa a enxergar o que ele não enxergava antes. Talvez é necessário o oposto. Talvez é necessário perguntar para um acamado, quem já teve nessa situação vai saber o que eu estou falando. Eu já tive. Talvez a gente precisa estar acamado durante um mês para a gente dar um valor enorme, ou pergunta para essa pessoa que está acamada, qual o valor que ela dá, o quanto ela daria para poder caminhar até o café e tomar um cafezinho Delta depois do almoço. Aquilo que a gente faz normal e... Ah, isso aí a gente faz reclamando até. Reclamando porque o chão está emburacado, que está muito sol, que está muito frio, que está muito quente, porque está uma chatice qualquer. E às vezes só a restrição física que não nos permite caminhar, porque a gente não dá valor às vezes para a coisa mais simples na vida, que é caminhar. O ir e vir, a gente não consegue enxergar a beleza ou o lado bom nisso. Por isso que muitas vezes a gente precisa do oposto. Vou dar outro exemplo que eu acho que pouca gente entendeu, tá? Mas olha só, 10 horas de apagão. Muita gente descobriu a luz. Eu acho que tem umas risadas aí no fundo, hein? Acho que alguém riu aí. Às vezes a gente precisa exatamente pela ausência para dar valor a questões que fazem parte do nosso cotidiano e que passam desapercebidas se a gente está focado na questão negativa. Eu só imagino, só uma piada que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu imagino aquela galera que fica lá no café assistindo a CMTV, só aquelas desgraças, aí acabou a luz. Ih, caramba, não tem luz, não dá para ver mais a CMTV, e agora, como é que faz? Olha que desgraça. Antes o problema era o que a gente estava vendo, agora o problema é o que não tem a TV para ver. Vai mudando o ponto de vista aos poucos. E essa mudança de ponto de vista vai acontecendo de forma perceptiva na reflexão, por livre e espontânea vontade, ou através de ausências. Quando entra aquela frase clássica que a gente é bom de falar, mas esquece de vivenciar. Como era bom e eu não sabia, até perder. Aí quando perde, a gente passa a dar valor e enxergar o que a gente não conseguia enxergar antes. Que talvez a vida sim tenha muita coisa ruim, não tem dúvida disso. Mas além do ruim, não tem coisa boa? Ou você que não consegue enxergar?
Depois que a gente enxerga, eu vou dar o caminho. É foco. É foco. Porque se, mais uma vez, nada contra a CMTV, tá, pessoal? Só simbólico, ok? Se eu ligar a televisão e ficar o dia inteiro na CMTV, conectado com aquelas informações, que é só desgraça, e que é verdade, não tem mentira. Claro que eu vou ficar me sentindo mal. Nelson, como é que eu vou levar meu pensamento à minha vibração? Vou estar me conectando com tudo de ruim. Agora, eu posso passar o dia inteiro também conectado dentro do possível com as questões positivas que eu já enxergo da vida. Psicologia da Gratidão é um dos livros da Joana de Ângeles. Gratidão, a gente fala muito gratidão, mas a gente agradece mesmo? A gente agradece o caminhar? Ou a gente precisa ficar de cama uma semana, um mês, para dar valor à cama? A cama não, dar valor ao caminhar. Entender esse processo de sofrimento e como nós nos relacionamos com ele é importantíssimo para perceber em situações que nós nos colocamos também, muitas vezes, de forma desnecessárias, mas com uma ideia de que eu vou estar fazendo bem para mim. Vou dar um exemplo aqui que está lá no Evangelho também. Quer dizer, o exemplo que vai dar sou eu. Mas uma das questões é a gente entender de que forma que esse sofrimento voluntário pode ser benéfico. Tem uma forma que pode ser benéfico. É quando nós temos um propósito nobre. Ponto final. Aí, propósito nobre, só vem uma figura na minha cabeça. São os bombeiros. Porque o bombeiro está se arriscando. A vida dele é uma vida de risco. Se coloca à disposição. Quantos bombeiros perdem a vida? Infelizmente, não só, mas vou pegar o bombeiro como exemplo, tá? Para lidar com um propósito nobre de auxiliar o próximo. Então, sim, ele se coloca muitas vezes em sofrimento, em risco, mas com um intuito nobre. Nesse caso, está tudo bem. Mas quantos de nós, ou quanto do nosso sofrimento a gente se coloca, na verdade, por escolhas, ou por crenças limitantes. Vou dar um exemplo aqui que é um clássico. Vamos lá. Isso tem demais da conta. Relacionamento amoroso. Vamos entrar no relacionamento amoroso, que aqui muita gente vai se identificar ou vai conhecer alguém muito próximo que tem uma história dessa e vive assim. Olha só. Relacionamento amoroso tem umas frases que acompanham normalmente essa história de sofrimento voluntário. Eu vou dizer qual é. É assim: o que Deus juntou, o homem não separa. Já ouviram essa frase? Outra. O que vão pensar de mim se eu estar agora de divorciada? Vão falar mal de mim. Mais uma. Tô infeliz? Tô, mas pelo menos eu tenho marido. Alguém já ouviu por aí assim uma frase parecida como essa? Perceba que essas frases normalmente estão juntas de um processo de sofrimento, de incômodo, de uma pessoa que não está feliz, não está satisfeita no relacionamento, que fez uma escolha, se casou, talvez se casou lá com uns 20 e poucos anos, agora está com 50, e cada um foi para um caminho, com brigas ou sem brigas, mas você mudou, a pessoa mudou. Talvez o filho já se criou e foi embora. A dinâmica da vida mudou. E aí você está ali num processo crítico, complexo, difícil, dentro do mesmo lar, às vezes cada um num canto, quando não brigando. É um estranho ou um inimigo dentro do lar. Mas às vezes, por essas crenças limitantes, a gente vive numa dinâmica de sofrimento voluntário. Ah, Nelson, mas como é que vai fazer agora? Eu vou dar um exemplo. Eu vivo aqui com ele, né, com meu marido, num T2, não é assim, porque se a gente separar, a questão financeira vai pesar? Claro que vai. E aí talvez eu vou ter que ir para um T0, CAV. Claro que vai. Mas e aí? Vale ou não vale? Qual é a tua prioridade? A questão material que está te colocando? Permanecendo nesse ambiente de sofrimento? Ou a tua paz de espírito, a tua tranquilidade? Porque muitas vezes, pessoal, eu não sou a favor de divórcio, não, longe disso. Mas há casos que é melhor para você e melhor para o outro. Porque já não dá mais, já tentaram, já fizeram tudo e mais um pouco, mas não bate. Processos, às vezes, que viram, infelizmente, crimes.
Quantos assassinatos a gente tem aqui? Na verdade, acho que é o maior número. Ano passado, algo do tipo, eu vi uma reportagem que dizia o maior número de homicídios aqui em Portugal são crimes passionais de marido, mulher, em relacionamento. Por quê? Porque já está num limite tal que cada um perde a cabeça. Não estou defendendo ninguém, atenção. Mas imagina para chegar até lá, quantos de nós vivenciamos processos de sofrimento terríveis diariamente por escolhas. Esse é um ponto para a gente refletir. Sofrimento, estou dando tópicos aqui, tá, pessoal? Mais uma vez, a ideia não é julgar, cada um tem sua dinâmica, cada um tem sua vida, cada um tem os seus valores, as suas prioridades, as suas questões pessoais. Importante a gente levantar aqui para pensar, entender e sair do processo de vítima, que é mais fácil. Entender que muitas vezes são escolhas nossas que nos colocam em certos cenários que nos fazem mal, estão nos fazendo mal. Vamos falar sobre sofrimento necessário agora. Sofrimento necessário. Para a gente separar um pouquinho e entender. Sofrimento necessário tem a ver exatamente com prova e com expiação. Sofrimento necessário tem uma palavra que soa, dói um pouquinho o ouvido, tá? Eu vou falar para vocês. Tem a ver com submissão. Submissão a Deus. Submissão, né? As pessoas, alguém torceu o nariz aí que eu sei. Se não torceu na casa, vai estar torcendo em casa que está escutando isso. Submissão é uma palavrinha que a gente fala lá na oração que todo mundo conhece, mas a gente só fala da boca para fora. Sabe qual é a frase? Seja feita a tua vontade. Já falando com Deus, tá? Seja feita a vontade de Deus, não a tua, você não. Seja feita a tua vontade. E aqui que é uma grande questão que temos uma dificuldade enorme. Porque a gente quer que seja feita, Deus, é a tua vontade, mas você sabe o que eu quero, né? É a tua, mas ó, do meu jeitinho, tá? Se não for do meu jeitinho, dá problema. Aí muitas vezes a gente se rebela. Muitas das vezes, para não dizer a maioria, o nosso sofrimento tem a ver com a nossa cegueira espiritual. E eu vou dar um exemplo para ilustrar bem. Eu gosto desses exemplos extremos para ilustrar, para a gente entender. Vamos lá. Vamos imaginar hoje um adolescente de 15 anos. Quem é pai, quem lida com adolescente sabe o que eu estou falando. E também, vocês lembram quando a gente era adolescente, né? A gente lembra, adolescência é uma idade bem desafiadora, vamos chamar assim, para não dizer complicada, né? E aí, esse jovem começou a gostar agora nos últimos 6 meses de futebol. Ele é adepto do Benfica, do Sporting, do Porto, se for aqui na Madeira, do Nacional, do Marítimo, enfim. E tá aquela coisa enlouquecida, o dia inteiro futebol, só fala do clube, e vai aos jogos, e aquela fixação mental, aquela coisa forte mesmo. E aí um dia ele tá saindo de casa e você fala para ele assim, você pai, tá? Pergunta para ele assim, ô fulano, vai aonde? Falou, eu vou lá no tatuador. Aí você fala, no tatuador? Fazer o quê? Aí fala assim, eu vou tatuar aqui, ó, o nome da minha equipe aqui, ó, na testa. Nacional, ou Porto, ou Benfica. Aqui, ó, bem aqui assim. Aí você, como pai, naturalmente vai falar assim, não, não vai não. Como assim você vai? Não vai. E vai tentar, talvez, dialogar ele. E já vai até fechar a porta de casa e tirar a chave. E claro que naquele momento, aquele jovem, convicto, porque ele está certo, porque ele é adepto, pai, você não está me entendendo. O Nacional, o Benfica é minha vida, eu vou tatuar aqui. Eu amo o clube. Isso é tudo para mim. Eu quero demonstrar esse meu amor por isso aqui. Então, aquela escolha, aquela decisão que ele está fazendo, ele tem argumento. É verdade que ele tem argumento. Mas você, como pai, é responsável e sabe que é bom para ele porque ele não está conseguindo enxergar a médio e longo prazo. Ele não está conseguindo entender que aquilo provavelmente não vai ser muito legal para ele. Aliás, com certeza não vai ser. Então, em algum momento você vai lá e vai trancar a porta de casa, ou vai até trancar ele no quarto, não sei, vai proibir ele de sair. E aí começa o problema. Por quê? Porque para esse jovem, para esse adolescente, aquilo é um sofrimento.
Ele quer algo que você retirou dele. E você trancou ele em casa. Impediu ele de fazer. Ele tem os argumentos dele. Vamos entender o processo e o momento evolutivo de cada um. Esse jovem está convicto. Mas ele é só uma criança. Ele é só um jovem de 15 anos. Quando ele tiver 18, 19, 20, quiser fazer a tatuagem na testa, é outra história. Não dá nem para segurar. Mas enquanto um jovem de 15 anos, está nas nossas mãos. E esse jovem, pessoal, para ilustrar aqui, fechando a história, ou esse adolescente rebelde, que se revolta com o pai e briga, e fala que odeia, e vai fugir de casa na primeira oportunidade, como assim que você não deixa eu tatuar aqui o nome do meu clube na testa? Muitas vezes somos nós, na vida. Dentro da nossa cegueira espiritual, a gente acredita que é certo um caminho, e muitas vezes o pai é o alto, Deus, como Jesus nos coloca, nos leva para caminhos diferentes, direções diferentes. Olhar para esse entendimento de como o Pai nos coloca e nos retira elementos da nossa vida, exatamente para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, que às vezes a gente não consegue ver e não consegue perceber. Então, ter esse olhar é um grande desafio, um grande convite. Se colocar na nossa pequenez espiritual, entregar, confiar, entregar nesse Pai de amor que cuida de nós, que sabe qual é o melhor para nós. Então, muitas vezes, o que nós encaramos e visualizamos como sofrimento é a gente lá no quarto, revoltado, que queria fazer a tatuagem na testa. E não consegue entender por que esse pai não está deixando fazer a tatuagem na testa. E se revolta e está sofrendo. E existe sofrimento realmente. Eu dei aqui pontos só para a gente refletir e pensar. Já tem uns minutinhos para fechar. Eu vou dizer aqui o caminho saudável. O caminho saudável para a gente ir gerenciando os nossos processos de sofrimento. Primeiro, vamos identificar. Identificar é através do autoconhecimento. Então, necessário identificar se a gente está em algum ciclo de sofrimento voluntário. E aí a gente precisa ver as nossas verdades, ver os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, parar e se olhar mesmo, ser franco. É o desnudar de frente para o espelho. É você com você, não é com ninguém. Não é aqui com o Nelson, com o centro espírita, com o seu amigo, com o seu familiar, com o seu parente. Esquece, é você com você. Olha para você, se analisa e se perceba. Número 2, autoaceitação. Se aceitar os seus pontos negativos e negativos também, sem mascarar. Aceitar seu lado luz, aceitar o seu lado sombra. Que a gente tem uma dificuldade imensa com essa mania de perfeccionismo, ou não enxergar, ou não nos enxergarmos doentes, como o Mestre Jesus nos coloca. Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Entender imperfeitos que somos. E o imperfeito erra. E assim a gente vai se aceitando as nossas imperfeições. Não é para passar pano nos nossos erros. Aprender com os próprios erros, não para passar pano. São questões diferentes. Mas nos leva ao auto-perdão, que é outra história que a gente não se perdoa. Porque a gente é exigente, julga o próximo e nos julga também demais. E se machuca e não se perdoa, não se aceita num processo contrário do auto-amor. O auto-amor vem nessa direção. Para que tudo isso, Nelson? Para chegar no ponto final, que é a reforma íntima. E o que é reforma íntima? Ah, Nelson, é um nome muito difícil, reforma íntima. Que história é essa, Nelson? São novas escolhas. São novas escolhas. E que escolha é essa, Nelson? Pega o Cristo, que é o nosso modelo, copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. É isso. Isso é reforma íntima. Analisa o teu sistema de crenças e valores, as tuas escolhas. Pega Jesus, bota do lado, uma fotinha do lado aqui do espelho, sabe? A moda antiga. Cola uma fotinha de Jesus e cola você no espelho. Aí você dá uma olhada assim, mais ou menos. Aí. Copia e cola. É isso. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Tomara que vocês tenham gostado, tenham mexido alguma coisa, feito pensar. Essa é a ideia da doutrina. E agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Obrigado.
Então, vamos encerrando assim, né? Agradecemos aí em casa quem nos assistiu e quem pôde estar presente connosco presencialmente e que reflexões boas que nos trouxeste, Nelson, né? E que o Evangelho nos trouxe, né? Convidando para deixarmos a morte, né? Deixarmos os mortos e procurarmos a vida, procurarmos Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é-nos fácil, se calhar, julgar à primeira vista aquele irmão que optou por vender o rim para comprar o telefone de última geração, mas se calhar quantos de nós não perdemos ou não abdicamos da nossa saúde e do nosso tempo para termos uma casa melhor ou termos um emprego em que nos dá mais estatutos ou mais regalias. Quantos de nós não escolhemos esse sofrimento voluntário porque é-nos mais fácil viver assim, com essas aparências? Eh, mas nesta hora agradecemos por estas reflexões que nos forem trazidas, por estes conselhos salutares, por já podemos chegar a este ponto de abrigo, este ponto de luz, onde tantos esclarecimentos e bênçãos temos recolhido e temos recebido. Somos gratos aos amigos espirituais que nos envolvem e que nos auxiliam a todos os instantes e a todas as horas da nossa vida. Agradecemos aos nossos espíritos protetores, aos nossos espíritos guias, aos bons espíritos, por tudo quanto eles nos têm concedido. Agradecemos nesta hora ao Pai, às forças do bem, pelos sofrimentos necessários que a vida nos tem trazido, que eles nos têm concedido para acordarmos, para despertarmos, para evoluirmos. Se nos é possível pedir, pedimos a esses irmãos abnegados, amigos, que nos auxiliam e que nos inspiram um pouco de lucidez, um pouco de discernimento, para reconhecermos os sofrimentos que ainda escolhemos para nós próprios. Pedimos as forças, as energias, a coragem para escolhermos viver com mais alegria, com mais felicidade. Afinal, Jesus, médico, irmão, amigo, nascemos para sermos felizes. Obrigado por tudo quanto nos tens concedido. Segue conosco, em nossos corações, em nossas ações, em nossos pensamentos, hoje, agora e para todo sempre. E encerramos assim a tarefa de hoje, damos continuidade agora à tarefa de passe. A quem veio pela primeira vez, agradecemos e continuam a vir e serão convidados para o passe. E obrigado em casa e obrigado, Nelson, Boa pela noite a uma todo vez mundo. mais. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Matos. Tchau, Paulo. Tchau, Cíntia. Tchau, Daniel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Nelson. Das últimas vezes eu chego aqui. Caralho. Pois é. Peraí, vou por aqui a partilhar aqui a imagem.
Mas que reflexões boas que ele mostrou também. Onde é que eu pus aquilo? A música. Será? Tem a notícia que a Onde é gente que está? sempre Onde é que está o Ratatouille? Será que é as letras das músicas que eu pus aqui? As suas músicas, eu acho que a apresentação tem não. músicas. Não, eu já abri esse livro. Intervalo. Não, é só é um slide. Este não é. Slide global V2, versão 2. Não é isto. É que eu acho. Já tinha posto aqui. Música chega. Sim? É isso. É igual. Vai no fundo. Ah, deve estar escondido aqui. É esse mesmo. Aqui. Despartilhar. Ela é muito boa. Fala com facilidade. Vamos cantar todos.